Olha, não é novidade para ninguém que as nossas mentes andam a mil, tornando a concentração uma tarefa cada vez mais difícil. Mas e se o problema não estiver na gente, e sim na forma como o conhecimento é passado? Hoje vamos mergulhar nesse conceito da mente superestimulada e descobrir como a fragmentação focada pode ser uma chave para uma conexão mais profunda com o que a gente aprende. Essa é a grande questão, não é? Aquela sensação de ter a mente pulando de uma aba para outra sem conseguir focar em nada por muito tempo. Isso é muito comum. E o ponto aqui, segundo a análise que vamos fazer, é que isso não é uma falha pessoal. É um sintoma dos nossos tempos. Para a gente começar a entender essa história, vamos pensar num lugar que todo mundo conhece, a sala de aula. É ali que o choque entre os métodos de ensino mais tradicionais e a mente moderna, superacelerada, fica mais evidente. O cenário é aquele clássico, né? Estudantes que parecem apáticos, desinteressados, conversando ou de olho no celular, o diagnóstico padrão. Ah, é falta de interesse, é rebeldia. Mas a análise que a gente traz hoje desafia essa ideia, propondo que o problema real é outro, uma baita incompatibilidade entre o jeito que a informação é apresentada e a forma como o cérebro moderno processa tudo. E bem no coração dessa incompatibilidade está o que a nossa fonte chama de Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. E olha que interessante, isso não é para ser um diagnóstico de uma falha individual, de jeito nenhum. É, na verdade, um reflexo do ambiente superestimulado em que a gente vive. Essa ideia, proposta pelo pesquisador Augusto Cury, descreve a SPA como uma consequência direta do nosso mundo. É aquele estado constante de ansiedade, de exaustão mental, tudo causado por esse bombardeio de informação que simplesmente não para. Fica bem clara a relação de causa e efeito, né? De um lado, a gente tem essa hiperestimulação toda do mundo digital. E do outro, bom, os efeitos que, infelizmente, muita gente conhece bem. O esgotamento mental, a dificuldade para se concentrar, aqueles brancos na memória e uma ansiedade que parece que não vai embora. E olha, tem uma citação da nossa fonte que resume isso perfeitamente. A ideia é que o cérebro, tentando processar tudo ao mesmo tempo, acaba saturando a sua memória de trabalho. É como pensar na memória RAM de um computador, sabe? Se a gente abre abas demais, tudo fica lento. Com o cérebro é parecido. O sistema todo entra em colapso e o resultado é o esgotamento mental. Ok, então. Como é que essa sobrecarga mental aparece no dia a dia? A fonte que a gente está analisando sugere que ela se manifesta de duas formas que, à primeira vista, parecem o oposto uma da outra: exaustão e agitação. Mas vamos ver que elas são, na verdade, as duas faces da mesma moeda. E a grande sacada aqui é a seguinte: aquela apatia toda não é preguiça, é o cérebro entrando num tipo de modo de economia de energia para se proteger. E agitação? Também não é rebeldia, é uma busca quase desesperada por um alívio da tensão interna. No fim das contas, os dois são mecanismos de sobrevivência. Bom, se o diagnóstico é diferente, a solução também tem que ser, certo? Então, em vez de ficar lutando contra essa mente acelerada, a proposta é uma nova filosofia de ensino, uma que trabalhe a favor da mente moderna e não contra ela. E que solução é essa? O nome que dão para ela é Pedagogia da Fragmentação Focada. A ideia é genial. Usar o poder de pequenos pedacinhos de informação para criar um foco super profundo. É basicamente transformar a sobrecarga de informação, que é o problema, em uma vantagem. E isso, gente, é uma mudança de paradigma. A meta não é mais aquela correria para cobrir o capítulo inteiro. O foco muda para conectar o fragmento. É uma troca da amplitude pela profundidade, sabe? Priorizar a conexão de verdade, em vez de só passar por cima do conteúdo. Certo, mas como é que a gente coloca isso em prática? A fonte detalha 4 estratégias bem simples e o mais legal, são analógicas. Ou seja, técnicas que não precisam de tecnologia nenhuma, feitas para gerar um engajamento profundo de verdade. Vamos lá! As 4 estratégias são as seguintes. Primeiro, o check-in cognitivo, que é para dar uma limpada na mente. Depois, a microlição socrática, para criar aquelas conexões mais profundas. A terceira é o giro de rotação, para manter a energia da turma lá em cima. E, por fim, a reconciliação mnemônica, que é para conseguir aplicar o conhecimento na vida real. Para a gente ter uma ideia do poder disso, vamos dar uma olhada mais de perto na segunda estratégia, a tal da microlição socrática. A fonte dá um exemplo bem prático, usando um texto antigo, para ilustrar como funciona. Então, em vez de pegar um capítulo inteiro para analisar, o método foca em um único fragmento, uma frase só. Nesse caso, uma frase com mais de 2000 anos, mas que carrega uma emoção que nunca envelhece: a dúvida, o sentimento de não ser capaz. E aqui vem o pulo do gato.
Em vez de dar uma aula expositiva sobre o texto, o método propõe uma pergunta. A primeira pergunta serve para identificar o tal do pensamento automático por trás daquelas palavras, ou seja, qual é a crença central que está gerando aquela emoção, que nesse caso é aquele sentimento universal de eu não sou bom o suficiente. E aí vem o passo mais importante. A segunda pergunta cria uma ponte. Uma ponte entre esse sentimento lá do passado e as experiências de quem está aprendendo hoje. De repente, aquele texto antiguíssimo deixa de ser só história e vira um espelho. A conexão acontece, é ali que a mágica acontece. Certo? Agora, vamos sair um pouco do detalhe e olhar o quadro geral, porque essas ideias, elas vão muito além da sala de aula. O que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? Primeiro, o que parece desinteresse muitas vezes é, na verdade, um sintoma de sobrecarga. Segundo, os nossos cérebros não estão com defeito, eles só estão sobrecarregados. A solução passa por gerenciar a atenção usando esses fragmentos focados e sempre priorizar a conexão emocional, em vez de só cobrir o conteúdo. E por fim, é importante sacar que esse modelo todo não é só para professores ou educadores. Na verdade, é quase um manual de instruções para qualquer pessoa que queira gerenciar propriamente nessa era de distração constante. Serve para aprender um hobby novo, para ir melhor no trabalho ou simplesmente para conseguir pensar com mais clareza. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente pensar a respeito. No mundo que é obcecado por velocidade, qual será o valor, o poder que se esconde na arte de desacelerar? Fica aí a reflexão.